Você precisa intencionalmente fazer a sua equipe amadurecer. E para você fazer a sua equipe amadurecer é um conjunto de atos que passam necessariamente por relacionamento, por reuniões, por diálogos, por ajustar, por dar exemplo, por ouvir, por falar. Por isso que esse método de reuniões periódicas ele é tão importante, porque é um momento em que você vai lapidar as pessoas da sua empresa, você vai lapidar os processos, você vai ver e rever a estratégia. Então, muita atenção com isso. Talvez o seu negócio não está evoluindo como você gostaria, porque talvez você não está fazendo as reuniões que deveria fazer. Então, eu quero te chamar a atenção para esse tipo de reunião, para esse rito de gestão, para que você possa implantar no seu negócio contábil. E a primeira reunião, que para mim é essencial, uma reunião que precisa acontecer e que muitas vezes os contadores não fazem, são as reuniões de sócios. E aí o nome não se apega muito ao rótulo do vinho, se apega ao conteúdo, tá bom? Mas você pode chamar de reunião de sócio, você pode chamar de reunião estratégica, você pode chamar de reunião de conselho, reunião de acionistas, independente do nome que você dá. Mas qual o objetivo dessa reunião? É uma reunião para você acompanhar os marcos estratégicos da sua empresa. É uma reunião para você garantir que o negócio como um todo está caminhando na direção que você gostaria. Essa reunião, primeiro, quem deve participar? Depende muito da sua composição, né? De como é composta a sua empresa. Mas tomando como base, por exemplo, que você tem um pequeno negócio contábil, é uma reunião para você fazer com os sócios da sua empresa. Então, de repente, seu sócio, a sua sócia, talvez você tenha na sociedade uma empresa familiar, que talvez nem na sociedade está, né, formalmente, mas você tem um pai, um filho que estão ali na gestão. Essa reunião é uma reunião de diretoria. É uma reunião de gestão, da alta direção da organização. É uma reunião que tem que envolver todas as grandes lideranças da empresa, né? As lideranças estratégicas. E é uma reunião que eu recomendo que ela aconteça uma vez por mês. Quando você faz essa reunião com prazo mais longo do que isso, você corre o risco da tua empresa estar saindo do trilho, do trem estar saindo do trilho e você não perceber. Então, quando você faz isso a cada trimestre, a cada 6 meses, pode ser muito tempo para você ter um desvio, por exemplo, de orçamento, um desvio estratégico, né? Você sair do caminho. Por outro lado, você fazer uma reunião com esse nível de pessoas com prazo menor, eu acho que você não vai dar tempo para as coisas acontecerem na estratégia, na execução, para você poder corrigir um caminho ou perceber se aquela escolha que você tomou, ela está certa ou errada. Então, na minha visão, a periodicidade ideal para essa reunião de sócios é ela ser uma reunião mensal. Uma reunião que todo mês você vai sentar com seus sócios, com seus acionistas, com seus diretores e você vai pensar e repensar o teu negócio. Então, primeira dica, uma reunião mensal de sócios. Você precisa ter essa reunião. E o que se fala nessa reunião? O que eu recomendo que você trate como pauta obrigatória? Uma reunião mensal de sócio, uma reunião mensal estratégica, ela precisa ter 4 itens obrigatórios, pontos de acompanhamento. São itens que você precisa todo mês olhar para esses números, para esses dados, para essas informações, porque eles vão te ajudar a entender se o negócio está no caminho certo e na velocidade certa. O primeiro é a sua análise estratégica. E o que é uma análise estratégica? É a análise da estratégia. É você acompanhar se a tua empresa está no caminho do seu planejamento estratégico. Não é o assunto do nosso papo de hoje, mas toda empresa precisa ter um planejamento estratégico. A estratégia é caminho do ponto A, que é o ponto atual onde você está, para o ponto B, que é o ponto P desejado. A estratégia é o caminho que leva você do ponto A atual para o ponto B desejado. Isso é estratégia. O primeiro item dessa reunião deve ser acompanhar se você está executando a estratégia, porque por vezes a gente combina de fazer algo e não faz. Isso acontece na nossa vida pessoal. Por vezes você combina de fazer dieta e você não cumpre. Então acontece também na sua vida pessoal, acontece na vida profissional. Então você precisa garantir que você está cumprindo a estratégia. E se você estiver cumprindo a estratégia, você tem que verificar se a estratégia está sendo eficaz, se ela está surtindo efeito para levar você para o caminho, para o ponto B. Então você precisa verificar a eficiência, se você está fazendo o que deve ser feito, e a eficácia, se você está tendo o resultado desejado. Então esse é o primeiro ponto de você acompanhar. E geralmente, né, eu falo sobre isso na parte de planejamento estratégico, mas geralmente o planejamento estratégico das empresas contábeis, ele traz algumas metas, por exemplo, de número de clientes. Eu quero alcançar X clientes ativos. Então você vai acompanhar quantos clientes ativos você está naquele mês. Lembrando que por ser uma reunião mensal, você vai fazer sempre ela olhando para o mês passado. Então, por exemplo, você vai estar lá no dia 5, no dia 15 de maio, por exemplo, você vai fazer olhando para o mês de abril, para você ver como foi teu resultado até então. E você vê, por exemplo, quantos clientes ativos você teve. Se você tem uma meta orçamentária, uma meta financeira de faturamento, você saber se você está cumprindo essa meta orçamentária, seja de faturamento, seja de gasto, seja de resultados. Então, nesse ponto de análise estratégica,
estratégica é você acompanhar os seus marcos estratégicos. Se você usa a metodologia das OKRs, né, você saber se você está cumprindo suas OKRs. Então esse é o primeiro ponto obrigatório. Eu estou seguindo meu plano estratégico? A estratégia que eu estou executando está me levando onde eu gostaria? É um ponto para você acompanhar todos os meses com seus acionistas, com seus sócios. E aí esse debate, essa constatação vai fazer com que você alinhe visões das pessoas, alinhe expectativas, alinhe direcionamentos, energia para a empresa chegar lá. Segundo ponto obrigatório numa reunião mensal de sócios, o desempenho econômico-financeiro. E o que é o desempenho econômico-financeiro de uma organização? É você analisar a contabilidade da empresa. E sim, a sua empresa contábil precisa ter contabilidade. Esse, inclusive, deve ser o seu primeiro cliente, a sua própria empresa contábil. Afinal de contas, você só vai saber valorizar isso perante o cliente se você mesmo for usuário da tua contabilidade. Então, você analisar as demonstrações contábeis da sua empresa, especialmente demonstração de resultado, para você aferir qual foi o resultado a regime de competência, a teu fluxo de caixa, para você ter noção de como foi o resultado de caixa na entradas, saídas e saldos, e balancete, para você ter noção de endividamento, passivo trabalhista, você ter esse acompanhamento. É importante você saber como é que terminou meu saldo bancário no mês, como é que ficou meu saldo de passivo trabalhista, de férias 13º, como está minha inadimplência, é um outro item obrigatório que você tem que acompanhar nesse quadro de análise financeira, como está a sua inadimplência, como está, por exemplo, o meu superávit ou meu déficit, você analisar as finanças da empresa. E aí é muito importante você fazer isso junto com os seus sócios, até porque é um dever, né, do sócio administrador prestar conta para os sócios cotistas. E ainda mais, se a tua empresa contábil for um pouco mais robusta, com mais níveis de liderança, na minha sugestão, na minha recomendação, é você dar transparência para esses líderes de como está o resultado financeiro e econômico da empresa. Eles precisam ver o fruto do trabalho deles, o resultado do trabalho. É muito importante que você dê essa clareza para esses líderes, mesmo que eventualmente eles não sejam sócios. É óbvio que existe todo um amadurecimento, tanto dos sócios, da família, quanto dos funcionários, para que isso aconteça, mas pensa nas grandes empresas, nas empresas com capital aberto. Elas têm balanço aberto. O funcionário sabe exatamente qual a performance da empresa. E nem por isso a empresa vai ter menos performance. Pelo contrário, a tendência é que ela performe mais. Porque o profissional, o time, o executivo, ele entende que o esforço dele conduz a empresa a ter um resultado. Então, o segundo item obrigatório nessa tua análise são as demonstrações financeiras e contábeis. E você, mês a mês, olhar para esses números. Lembra, tudo que você olha, tudo que você foca, expande. Se todo mês você está olhando para a inadimplência, pode ter certeza, a sua inadimplência vai diminuir. Se todo mês você está olhando para o teu saldo em caixa, em conta, pode ter certeza, o seu saldo vai aumentar. Tudo aquilo que a gente prioriza, a gente começa a tomar ações e decisões voluntárias e involuntárias para aquilo acontecer. Eu já te dei essa aula da profecia autorrealizável. Então, da mesma forma, acontece com a tua gestão. Por isso que esse segundo ponto é um ponto obrigatório na reunião de sócios, que é a análise econômica financeira. O terceiro ponto, que é fundamental na reunião de sócios, na reunião de lideranças estratégicas, é a análise de marketing, a análise mercadológica. E o que você faz nessa análise mercadológica? Você analisa marketing e vendas. Você analisa como está a tua empresa perante o mercado. E aí, depende do teu nível de maturidade, mas, por exemplo, você verificar quantas visualizações teve o seu site, qual foi a taxa de conversão do seu site, quem sabe a conversão dos seus anúncios, né? O CTR, o click-through rate, quanto você investiu em anúncios, quantos leads você captou, né? Quantos potenciais clientes, qual foi o custo por lead. Então, você ter parâmetros de marketing, e aí depende de você já ter uma maturidade de ir para o marketing, mas também parâmetros de vendas. Quantas oportunidades comerciais você começou nesse mês? Foram quantos novos negócios iniciados? Quantos desses negócios foram ganhos? Quantas vendas fechadas? Quantos desses negócios foram perdidos? Qual foi o motivo da perda? Se você tiver um bom CRM implantado, a gente fala sobre isso na parte de gestão comercial, você vai ser capaz de aferir esses números. Até mesmo de quantas reuniões comerciais você fez, de quantas propostas você enviou. Mas uma reunião de sócios, ela precisa ter esse indicador, principalmente o indicador comercial, porque é esse indicador que vai apontar se a tua empresa está caminhando para crescer ou para estagnar ou para reduzir. Porque se você está com o teu comercial parado, se eu estou com o meu comercial parado e eu sei que é natural perder em clientes, né? Porque as empresas fecham as portas, você eventualmente pode perder para um contador mais barato, isso acontece, é normal, né? As empresas são organismos vivos, elas nascem, crescem, às vezes se reproduzem e muitas vezes elas morrem. Então é natural a tua empresa contábil perder cliente. Se você não tem um processo comercial para repor esses clientes que estão perdendo, você está colocando o teu negócio em risco. Então, nessa reunião mensal de sócios, você vai verificar como é que está a performance da tua empresa nos aspectos de marketing e vendas. Óbvio, cada um com seus indicadores e você medindo aquilo que você está pronto para medir. Não adianta você querer pegar o detalhezão, a vírgulazinha, se você ainda não vê a big picture, né? A figura inteira. E cada vez mais você vai ficando mais hábil nessa área.